novo Código Florestal foi sancionado com vetos pela presidente Dilma. Agora o Congresso tem até outubro para analisar todas as emendas apresentadas. No programa de hoje, vamos entrevistar sobre o tema o assessor ambiental da OCEPAR, Silvio Krinsky. Cooperativas de todo o estado estiveram com a diretoria da OCEPAR em 4 encontros regionais, que reuniram mais de 350 lideranças. Copa Agrícola realiza uma grande festa para comemorar seus 50 anos de fundação em Ponta Grossa. Conheça a história dos imigrantes holandeses que vieram para o Paraná em 1911 e fundaram a primeira cooperativa agropecuária do país, a Batavo. O programa Paraná Cooperativo está começando. Nos últimos meses, um dos assuntos principais que tem sido debatido pela mídia nacional é o novo Código Florestal Brasileiro. Desde o início dos debates, em 2009, o cooperativismo se posicionou na defesa de uma lei que garanta a segurança jurídica dos produtores. A OCEPAR apresentou 2 propostas aos parlamentares, a primeira em 2009 e a segunda em 2011, construídas por meio de estudos técnicos e diálogo com lideranças de todo o Paraná. As propostas do setor foram norteadas pelo conceito de produção sustentável, preservando o meio ambiente e garantindo a viabilidade econômica da atividade agropecuária. Vamos assistir a um trecho do vídeo que foi produzido pela OCEPAR e que serviu de base às propostas apresentadas na ocasião. Entre todos os países do planeta, o Brasil é o campeão em extensão de cobertura verde, com 63% de seu território revestido de florestas e outras formas de vegetação natural. A pecuária utiliza 25% e a agricultura 7% da nossa área territorial. Ou seja, ocupando pouco menos de 1/3 da superfície do país, a atividade agropecuária produz anualmente 161 milhões de toneladas de grãos, rende 76 bilhões de dólares em exportações, gera 26% do produto interno bruto e 37% dos empregos rurais e urbanos. Hoje, cada agricultor brasileiro produz o suficiente para alimentar 155 pessoas. É, sem dúvida, uma extraordinária performance. No entanto, ano após ano, mais e mais pessoas chegam à mesa do mundo, pressionando o setor agropecuário a produzir de forma sustentável mais alimentos e de melhor qualidade. Estima-se que até 2050 a população mundial ultrapasse 9 bilhões de pessoas. Consequentemente, a produção de alimentos terá que aumentar em 70%. Ao Brasil, caberá contribuir com 40% desse aumento. O Ministério da Agricultura prevê para 2021 uma expansão de 20% na produção de leite, 23% em grãos e 26% em carne, para atender às necessidades de consumo interno e exportar os excedentes. Com isso, o setor agropecuário terá que produzir cada vez mais para garantir a segurança alimentar do nosso país e de boa parte do mundo. No dia 25 de maio, a presidente Dilma sancionou o novo Código Florestal Brasileiro. O governo fez 12 vetos ao texto que havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em abril e editou medida provisória com 32 modificações. As mudanças foram apresentadas durante uma coletiva à imprensa pelos ministros Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário e Mendes Ribeiro, da Agricultura, e pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Agora, o Congresso Nacional deve avaliar até outubro as mais de 700 emendas que foram apresentadas a essa medida provisória. O engenheiro agrônomo e assessor ambiental da OCEPAR, Silvio Krinsky, acompanha os debates sobre o novo Código Florestal Brasileiro há muito tempo e está aqui hoje em nossos estúdios para explicar um pouco sobre o tema. Silvio, essa lei foi sancionada no Congresso Nacional depois de muita discussão. Afinal, como ficou a nova legislação? O novo Código Florestal já nasceu no meio de muita confusão. Nem ele bem foi aprovado e sofreu diversas alterações por uma medida provisória. Essas incertezas têm gerado muita dúvida aos produtores rurais, que acreditam que a lei ainda sofrerá outras mudanças. A aprovação da nova legislação é muito importante
pois cria um novo marco legal para o homem do campo, dando mais segurança para que ele continue desenvolvendo as suas atividades. No entanto, ainda existem lacunas na legislação que precisam ser trabalhadas, como a falta de clareza no texto, a indefinição de alguns pontos em relação à utilização das várzeas e o uso das áreas consolidadas nos imóveis rurais inseridos nos limites das unidades de conservação. Se não ocorrerem as mudanças em relação às áreas de várzea, qual deve ser o impacto na agropecuária? Essa falta de definição na legislação gera uma insegurança jurídica no campo e traz dúvidas de como as áreas de várzea já utilizadas ao longo do tempo poderão continuar sendo cultivadas para a produção de alimentos. Regiões como os campos de produção de arroz de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, seriam afetadas diretamente. No estado do Paraná, por exemplo, as regiões dos Campos Gerais, uma das principais bacias leiteiras do Brasil, também sofreria com essa indefinição na nova legislação, gerando, assim, mais dor de cabeça para o produtor rural. O texto aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal tratava do assunto assim de uma forma objetiva e deixava bastante claro que as várzeas deveriam ser protegidas naquela área de projeção da mata ciliar, o que não acontece agora. Por isso, é muito importante que o setor se mobilize junto aos seus representantes em Brasília, para que essas lacunas sejam resolvidas de uma vez por todas. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Silvio Krinsky sobre o Código Florestal. Quando a gente escolhe uma cooperativa de crédito para depositar as economias, realizar o sonho do carro novo, da viagem, ou para financiar o agricultor e o empresário, fortalecendo a agroindústria e o comércio. Sabe onde a gente sente a diferença? É aqui, ó. Com crédito e produtos financeiros de nossas cooperativas, não é só a família da gente que cresce melhor. É a família de todo o Paraná. Escolha o que é nosso. Cooperativas, orgulho do Paraná.
novo código tem 84 artigos. Quais são os pontos principais dele? O novo Código Florestal permanece com conceitos básicos. Mantém as mesmas dimensões para matas ciliares, os mesmos percentuais para reserva legal e continua considerando tanto encosta como os topos de morro como áreas de preservação permanente. No entanto, existem algumas inovações, como a possibilidade do produtor rural fazer a soma da área de preservação permanente para compor a sua reserva legal. O pagamento por serviços ambientais passa a ser considerado como um importante instrumento para a conservação da natureza, além de ser criado conceitos de áreas consolidadas. Assim, o produtor poderá continuar utilizando determinadas áreas, desde que sejam adotadas técnicas de conservação de solo e de água. E como será o trabalho da OCEPAR e das cooperativas daqui para frente? A partir de agora, nossas atenções estarão todas voltadas à esfera federal. Vamos acompanhar as possíveis alterações que podem ocorrer com as mais de 700 emendas apresentadas. A OCEPAR, em conjunto com a OCB, analisou a nova lei e apresentou algumas proposições que foram incluídas como emendas no texto da medida provisória. Durante o processo de discussão no Congresso, as duas entidades continuarão com seu trabalho de assessoramento aos parlamentares. É importante que as lideranças cooperativistas também acompanhem todo este processo e subsidiem os seus representantes em Brasília. Simultaneamente, aqui no estado do Paraná, a OCEPAR deverá realizar alguns treinamentos com os técnicos das cooperativas, no sentido de esclarecer algumas dúvidas e prepará-los para que possam orientar os produtores rurais da melhor forma possível. Os decretos e os regulamentos estaduais vão ter que se adequar à nova lei? Com os novos conceitos e alterações na legislação atual, o Estado precisará rever as suas normas florestais e se adequar à nova lei. Contrário ao que muitas pessoas pensam, o novo Código Florestal não é ponto de chegada, e sim o início de uma nova e importante caminhada para o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais e a produção de alimentos. O Estado precisará incorporar na sua legislação o Cadastro Rural Ambiental e o Programa de Regularização Ambiental, levando em consideração as particularidades regionais e possibilitando a adequação das áreas consolidadas pelos produtores rurais. O novo código manteve duras obrigações aos agricultores. A legislação ambiental brasileira é a mais rigorosa do mundo? Sem dúvida, André. Nenhuma outra nação tem uma legislação ambiental tão rígida como a recém-aprovada no Brasil, que estabelece um percentual de preservação que varia entre 20% e 80% da propriedade, de acordo com cada região do país. O agricultor é um preservacionista nato e sabe que seu maior patrimônio é a terra. E o novo Código Florestal traz uma gama enorme de responsabilidade para o homem do campo. Porém, entendemos que a preservação da natureza é de responsabilidade de toda a sociedade, que deveria contribuir mais para o meio ambiente. No próximo bloco, o OCEPAR reúne cooperativas de todo o estado para debater assuntos de interesse do setor. Batavo, Capal e Castrolanda firmam importante parceria na área de suínos.